Ok? Pode começar. Pode começar, né? Pessoal, vamos lá. Vamos cooperar hoje, na moral. Vamos lá? Não você, né? Não. Tá cooperando até demais. Você já tá ligando a data show aí. Pessoal, então vamos lá. Olha, dando início aqui, a gente verificou peças submetidas à impressão. Então, olha só, a gente tem o esforço normal. O assunto agora é compressão, né? Compressão. O esforço normal, ele atua na seção transversal da peça. Se na minha peça a força atua de dentro para fora, ou seja, a força atua nessa direção, então está tracionando a peça. Então esse esforço normal aqui é um esforço de tração, foi o assunto anterior que a gente finalizou na aula passada. E o esforço normal também ele pode ser de compressão. Nesse caso, a força atua em sentido contrário. Então atua de fora para dentro. Então, a gente vai comprimir a peça. Então nesse caso aqui a gente tem compressão. Ok? Primeiro exemplo, tração. Segundo exemplo, compressão. Então, os elementos submetidos à tração são os elementos mais fáceis de verificar. Por quê? Não há o perigo de instabilidade. Isso é o mais fácil, né? Imagina isso ali. Então, olha só, pessoal. Se a gente pegar uma barra e submeter ela à tração, a gente vai esticar a peça, ou seja, a gente vai retificar. Então, ela não tem perda de estabilidade. Ela pode romper por conta do esforço de tração, mas perder estabilidade não vai. No caso de compressão, como a força atua de fora para dentro, se eu aplicar uma força que a barra perde estabilidade. Então olha só, tracionei, ela não perde estabilidade. Comprimi a peça, ela perdeu estabilidade lateral. Então esse fenômeno de perda de estabilidade é chamado de flambagem. Ok? Então as peças comprimidas, elas estarão sujeitas ao fenômeno da flambagem. Beleza? E por esse motivo, a gente tem que ser um pouco mais criterioso na verificação desses elementos. Ok? Então vamos lá. Então, considerando as barras retas, eu acho que normalmente. Aí quem passa? Então. Como é que é? Não, deixa ela quietinha lá. Então, vamos começar. Então, considerando as barras retas axialmente comprimidas, verifica-se que, sob a ação de carregamentos crescentes, pode ser atingido o estado limite a partir do qual a forma reta de equilíbrio é instável. Ou seja, eu tenho uma peça inicialmente na vertical, vou aplicar um carregamento qualquer e vou adicionando esse carregamento, vou aumentando a intensidade do carregamento. O que ocorre na minha peça? Há uma concentração de tensões na região central da peça. Então, conforme eu for aumentando esse carregamento, essa concentração de tensões aqui é cada vez maior. Então, o que ocorre? Chega um determinado ponto que a peça não suporta mais. Então, o que ela faz? Perde estabilidade lateral. É como se a gente pegasse uma régua e aplicasse um esforço de compressão. Ok? Quando eu aplico o esforço de compressão, o que a régua faz? Ela perde estabilidade lateral. Aplica a régua aí. Tem não? Eu tinha uma. Tem régua. Tem que ser uma régua mole. Aí é alguma Esse cara lembra? Aí. Foi não, seu. Cadê? Obrigado. Então, olha só. Suponhamos que aqui seja um pilar. Então, inicialmente, meu perfil encontra-se na vertical. Quando eu aplico a força, eu estou aplicando uma determinada força. Ele não perdeu estabilidade ainda. Então, conforme eu for aumentando a intensidade da força, o meu perfil perde. Ele perdeu estabilidade lateral. Só que é o seguinte, pessoal, perde estabilidade lateral em relação ao qual eixo? O eixo de menor momento de inércia. Então, olha só. Se a gente verificar a seção transversal de um perfil I, então aqui, ó, seção transversal. Então, se a gente calcular aqui as características geométricas, a gente vai ter aqui o eixo X
e o eixo Y. Então, se a gente encontrar as características geométricas, inércia em X, inércia em Y, a inércia em X equivale em X, normalmente, mais ou menos 10 vezes a inércia de Y. Ou seja, se a inércia de X for igual a 10.000, a de Y for 10.000 centímetros a quarta, a de X é 100.000. Entendeu? Então é muito maior em relação à inércia de Y. Como a inércia em X é maior, a minha peça submetida à compressão, ela não vai perder estabilidade em torno do eixo X. Ela vai perder estabilidade em torno do eixo Y. Observe, pessoal, que não é direção do eixo. Direção Y é vertical. Direção Y é vertical. Só que em torno do eixo é horizontal. Ok? Direção X é horizontal. Em torno do eixo X é vertical. Então, o meu perfil ele vai perder estabilidade lateral em torno do eixo Y, ou seja, nessa direção. Então, se a gente traçar os eixos de referência aqui, aqui passa o eixo X e aqui passa o eixo Y. Então, o meu perfil vai perder estabilidade em torno do eixo Y, que é o que apresenta a menor inércia. Ou seja, ele vai deslocar nessa direção. O mesmo ocorre com a régua. Essa daqui é a seção transversal da peça. Então, a seção transversal aqui da régua é mais ou menos isso daqui, ó. Aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. Então, minha peça vai perder estabilidade em torno do eixo Y, que é o que apresenta a menor inércia. Então, aqui, ó, vertical, nesse caso aqui, seção transversal, isso daqui. Então, eixo X, eixo Y, vai perder estabilidade em torno do eixo Y. Então, quando a gente aplica a força aqui, perde estabilidade lateral. Ok? Valeu, obrigado. Então, tranquilo. Observação. A barra, ela pode perder estabilidade. Oi? Deve ter. Aqui é X e aqui é Y. A gente trabalha com a questão em torno do eixo e não na direção do eixo. Então, a direção do eixo X é essa daqui. Só que em torno do eixo é aqui. Então, minha peça ela não vai perder estabilidade em torno do eixo X. Ela vai perder estabilidade em torno do eixo Y. Que é como se fosse a direção X, né? Beleza, então olha só. Pessoal, a barra, ou seja, o meu elemento, o meu perfil, pode perder estabilidade sem que o material tenha atingido o limite de escoamento. Ok? Então, voltando lá na questão de tensão. Tanto o esforço de tração como de compressão são esforços normais. Ou seja, eles atuam na seção transversal da peça. Ok? A diferença é que um atua tracionando e o outro comprimido. Então, essa daqui é a seção longitudinal da minha peça e essa é a seção transversal. Então, se for tração, atua saindo. Se for compressão, entra. Mas, de qualquer forma, eu tenho tensão. Por quê? Se eu tenho força e tenho área, que é a área da seção transversal, gera tensão. Então, tensão é igual a força dividida pela área. Então, qual é a força resistente na compressão? Força é igual a tensão vezes área. Pessoal, minha peça ela está sendo comprimida. A gente viu lá em tração que a gente verifica o escoamento da seção bruta, que são as deformações excessivas, e a ruptura na seção líquida efetiva, que é a região onde a gente tem furos. Correto? Na compressão, pessoal, quando a gente aplica o carregamento, o que ocorre na minha peça é deformação. Correto? Vai chegar no carregamento que ela vai deformar, vai ter deformações excessivas. Então, o que eu quero combater na minha peça não é a ruptura, e sim o escoamento, que seriam as deformações excessivas. Então, para que não ocorram as deformações excessivas, o que a gente faz? A gente fala que a força resistente é igual. Eu quero
limitar qual tensão de escoamento. Porque se minha peça ultrapassar a tensão de escoamento, ela tem deformações permanentes, que são as deformações excessivas. Então, minha tensão vai ser a de escoamento. E a área? É a área da seção transversal, que é a área bruta. Como a gente viu lá em peças tracionadas, eu estou trabalhando com escoamento. Então é gama A1. Se fosse ruptura, gama A2. Então a equação de resistência é essa daqui. Observe que em tração era NT, RD. Esforço resistente à tração, que é NC, RD. Esforço resistente à compressão. Então eu preciso o quê? Da tensão de escoamento. Para verificação de peças comprimidas, eu não preciso de tensão de ruptura. Preciso de escoamento, área bruta e o coeficiente gama 1. Só que é o seguinte, pessoal. Possa ser que a minha peça ela perca a estabilidade antes mesmo de atingir a tensão de escoamento. Então vamos pensar da seguinte forma: se eu tenho um perfil com 1 metro de comprimento e vou aplicar uma força F, vamos lá. Eu tenho um perfil com 1 metro, deixa eu apagar essa parte aqui, você não vai embora. Teu pau, eu sei fumar mesmo. Obrigado. É, tem mais não, né? Mata, Lucas. Fica quieto. Ok? Vamos considerar que esse primeiro perfil aqui tem uma espessura de 0,4 metros. E o segundo é o mesmo perfil, 0,4. O que eu tenho de diferente aqui? O comprimento do perfil. No primeiro eu tenho 1 metro e no segundo eu tenho 6 metros. Qual perfil vai perder estabilidade primeiro? 6 metros, ok? Então, quanto maior o comprimento da peça, maior a facilidade de perder estabilidade, ok? Então, o que acontece? Esse perfil de 1 metro de comprimento, ele pode atingir a tensão de escoamento, que seria a tensão máxima. Já esse perfil de 6 metros, não. Possa ser que ele não consiga atingir a tensão de escoamento e ele já perca a estabilidade lateral. Qual nome que você colocou aí seria pilar, no caso? Pilar, isso aí. Pilar. Então é o seguinte, o de 6 metros vai perder a estabilidade primeiro que o de 1 metro. Então o que acontece, pessoal? Para levar em consideração a perda de estabilidade, eu vou adicionar um coeficiente nessa equação, que eu vou chamar de Q. Então esse coeficiente, ele leva em consideração isso daqui, a perda de estabilidade do meu perfil por flambagem. Então olha só, a gente verificou a perda de estabilidade global da peça. Então vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Se esse perfil ele consegue atingir a tensão de escoamento, o meu coeficiente Q vai ser igual a 1. Por quê? Meu perfil consegue atingir a tensão de escoamento e não vai modificar a resistência. Se esse perfil aqui ele chegar, sei lá, na metade da tensão de escoamento, então meu coeficiente Q vai ser 0,5. Vai reduzir a metade da resistência da peça. Oi? Assim, esse perfil ele consegue atingir a tensão de escoamento. Então o Q aqui tem que ser igual a 1. Porque ele não vai alterar a resistência da peça. Já no exemplo de 6 metros, possa ser que o meu perfil ele esteja na metade da tensão de escoamento. Como ele só chegou até a metade, então o meu Q vai ser 0,5. Ou seja, ele vai reduzir a resistência à metade. Ele leva em consideração isso daí. Então, olha só. O módulo de colapso em peças submetidas à compressão pode estar associado ao escoamento da seção, que seria o maior esforço que a peça suporta, que é esse aqui. Pode estar associado à instabilidade global da peça, que é isso daqui que eu apresentei, a questão da régua. Minha peça ela pode perder estabilidade. Ou a instabilidade local dos elementos que compõem a seção transversal da peça. Vamos lá, o que seria isso? Instabilidade global. Todo elemento perde instabilidade. Tem instabilidade lateral. Então aqui, ó, eu tenho um perfil e ele perdeu a estabilidade lateral. Aqui também, ó, o mesmo exemplo. Aqui não está dando para a gente visualizar, mas dá para a gente ver
houve basicamente um desajuste. Esse daqui, uma diagonal de uma treliça, também teve a perda de estabilidade lateral. Isso seria instabilidade global, que é o caso onde todo o perfil perde estabilidade. E a gente tem um outro fenômeno, que é a instabilidade local, que seria isso daqui. Ou seja, o meu perfil ele permanece na vertical e apenas a chapa do perfil perde estabilidade. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o perfil U. Então nós vamos usar, pessoal, o perfil U. O que houve aqui com o perfil U? Essas duas chapas aqui, ó, elas perderam estabilidade. Beleza? Só que não houve a estabilidade global, que seria a flambagem em todo o perfil. Houve só nesse local, ou seja, foi instabilidade localizada. Nesse exemplo aqui também, olha, e aqui uma associação dos dois. Houve instabilidade localizada na chapa do perfil e uma global, que foi todo o perfil. Então, global, todo o perfil perdeu estabilidade e local aqui também, ó, que foi na chapa do perfil. Então, agora entra um segundo coeficiente, que é o quê? Aí fecha a equação. A equação geral é essa daqui. Então, se o meu perfil ele tem perda de estabilidade global, eu vou adicionar um coeficiente químico, que é sempre menor que 1, menor ou igual. Se as chapas do meu perfil podem ter perda de estabilidade, eu vou utilizar um coeficiente químico, que também é sempre menor ou igual a 1, ok? Num perfil I, por exemplo, pessoal, isso daqui, ó, talvez esse perfil aqui perca estabilidade localizada apenas na alma do perfil. Aí a estabilidade local. Seria esse caso aqui, ó. Ou talvez tenha perda de estabilidade da aba do perfil aqui, ó, da mesa. Perdeu estabilidade. Mas foi só na chapa. Não foi no perfil total. Beleza? Então vamos lá. Então a equação geral é essa daqui. É a GFY dividido por γ1 vezes Q vezes Q. O Q, vamos chamar de X, né? Leva em consideração global e o Q, o local. Ok? Oi? Oi? X, assim não. O meu perfil ele pode perder estabilidade antes de atingir a tensão de escoamento. Então o que acontece? Esse perfil de 1 metro, provavelmente ele vai conseguir atingir a tensão de escoamento, sem perder estabilidade. Então o Q nesse caso seria 1. Porque ele não perdeu estabilidade e conseguiu atingir a tensão de escoamento. No segundo exemplo, meu perfil tem 6 metros. Dificilmente ele vai conseguir chegar na tensão de escoamento. Ou seja, quando ele chegar na metade da tensão de escoamento, ele já perde estabilidade lateral. Então, para que não ocorra isso, eu vou limitar a minha resistência a 50%. Ele consegue atingir a metade da tensão de escoamento, pronto, é 0,5. Então, meu Q seria 0,5. Mais ou menos essa analogia. Mas tem um cálculo para saber disso. Tem que ir até agora. Cada peça tem que calcular e tabelar. Beleza. Quanto você me pediu que vai ver? Aqui a mesma tabela, pessoal, dos coeficientes de ponderação. Se for escoamento, dá normal 1,1, ruptura 1,35. Como a gente só está trabalhando com escoamento, é 1,1. Aí aqui entra. Então vamos lá. O que eu preciso, bom, o que a gente precisa se preocupar aqui agora, pessoal, para a verificação da resistência. O FY é de acordo com o tipo de aço. Beleza? Se for o A36, por exemplo, tensão de escoamento 25. Né? O AG é do perfil, é da seção transversal. O γ1 é 1,1. Então até aqui tudo bem. Então eu preciso me preocupar com quem? Com os coeficientes. Global e o local. Então para a verificação do global, o meu perfil ele pode perder estabilidade lateral da seguinte forma. Ele pode perder estabilidade. Pode ser flambagem por flexão. O que seria a flambagem por flexão? O perfil apenas vai deslocar. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma imagem. Então vamos lá, pessoal, os 3 modos aqui, ó. Flambagem por flexão, que seria esse caso aqui, ó, o da régua que eu apresentei para vocês.
Então o meu perfil, ele perde estabilidade em torno de Y ou em torno de X, ou um ou outro. Essa seria a flambagem por flexão, ok? Flambagem por flexão, meu perfil pode perder estabilidade, nesse caso aqui, em torno de Y, que foi o eixo que ele perdeu estabilidade, ou em torno de X. Beleza? O segundo modo, flambagem por torção. O que seria isso? O meu perfil permanece no mesmo alinhamento, só que há uma torção na seção transversal da peça. Seria esse caso aqui, ó. O centro de gravidade do perfil, o CG, permanece no mesmo ponto. Só que há o quê? Tem uma rotação, uma torção na seção transversal do perfil. É diferente do anterior. No anterior, o meu perfil ele desloca lateralmente, ou em torno do eixo X, nesse caso Y, ou em torno do eixo X. Essa seria a flambagem por flexão, que foi o caso da régua que eu expliquei para vocês. Se o meu perfil permanece com o CG no mesmo ponto e há uma rotação na seção transversal, ou seja, uma torção, é flambagem por torção. E pode acontecer uma associação dos dois, que é o terceiro fenômeno. Flambagem por flexo-torção. Ou seja, o perfil ele vai flambar e torcer ao mesmo tempo. Seria esse caso aqui. No primeiro caso, que é por flexão, ele só desloca para a direita, digamos assim, ou para baixo. Na torção, ele permanece com o CG no mesmo ponto, ou seja, ele só rotaciona. No segundo, é uma associação dos dois. Ele desloca lateralmente e depois ele rotaciona. Então é flambagem por flexotorção. Então ele sofre a flexão e depois ele torce a seção transversal. Beleza? Então é como se ele tivesse feito isso daqui e depois agora ele vai rotacionar. Ficou claro, pessoal? Ficou? No primeiro caso ele desloca dessa direção ou dessa direção. Foi o caso da régua. Nesse daqui, CG permanece no mesmo ponto. Só há uma torção na seção transversal. No terceiro exemplo, ele vai flambar e torcer ao mesmo tempo. Ou seja, ele sai completamente Senão ele preto. vai relação a torção acontece de lá ou só em dias? De lá também. De lá, eu não consigo ver esses de lá. Por ele receber muita compressão, a questão da torção. É porque assim, normalmente ele está travado, entendeu? Mas se for com uma extremidade livre lá em cima, é bem provável que... O reforço seria no aço? O reforço seria no aço? Então, qual seria a carga que provocaria essa perda de estabilidade no perfil? Então, Euler, ele estudou exatamente isso daqui. Então, o fenômeno da flambagem, que é a perda de estabilidade lateral. Então, esse fenômeno aqui, pessoal, olha, a flambagem, o fenômeno da flambagem, foi inicialmente estudado por Euler. Então, nos seus estudos, Euler considerou uma barra ideal com as seguintes simplificações. Ele considerou um material homogêneo de comportamento elástico linear perfeito. Ele considerou barra prismática e sem imperfeições, que na verdade não ocorre. No próprio processo de fabricação, há imperfeições no perfil. Entendeu? Então, nunca que o perfil vai ser 100% livre de imperfeições. O menor que seja, a gente tem. E até por conta também da questão do, se for um perfil soldado, por exemplo, tratamento da solda. Então, já por conta disso, do resfriamento e tal, já pode haver concentração de tensões no perfil, que vai reduzindo a resistência. Ele considerou uma barra com as extremidades loculadas, ou seja, ele considerou uma barra biapoiada, apoio, apoio. Só que na prática a gente pode ter uma barra engastada, por exemplo. Entendeu? Bi-engastada. Ele considerou a força aplicada sem excentricidade. Ou seja, considerando o perfil U, o centro de gravidade do perfil U encontra-se mais ou menos nesse ponto. Bom, então Euler considerou da seguinte maneira, que a força estaria sendo aplicada exatamente no centro de gravidade da peça. Só que eu posso aplicar a força nesse ponto aqui, por exemplo. Quando eu aplico a força nesse ponto aqui, há o que? Excentricidade. E se eu tenho excentricidade, gera um aumento na seção da peça.
Então, o que o Euler fez? Ele considerou de melhor para o perfil. Ele considerou que a força estaria sendo aplicada no centro de gravidade. Como eu não tenho excentricidade, não gera momento na seção da peça. Ele considerou a extremidade rotulada, pessoal. Então, apoio. Então, foi um caso específico, né? Ele considerou que a peça não tem imperfeições. Também a melhor situação para o perfil seria essa. E por último, ele considerou a instabilidade local dos elementos da seção. Ou seja, Euler levou em consideração que isso daqui não ocorreria no perfil. Que seria a instabilidade local. Ok? São esses fenômenos aqui. Então, tudo de bom que poderia considerar para o perfil analisado, ele considerou. E ele chegou nessa equação aqui, que é o PCE, que é a carga crítica de flambagem. Ou seja, é a carga que vai provocar instabilidade no meu perfil. Ok? Então aqui, ó, carga crítica de flambagem elástica. É a carga a partir da qual a barra que está sendo comprimida apresenta perda de estabilidade. Então qual é a equação? É π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia da seção dividido pelo comprimento de flambagem, que é o LFL, ao quadrado. Então vamos lá, olha só. Trabalhando com essa equação aqui ainda. Então o I é o momento de inércia, o LFL, comprimento de flambagem da barra, sendo que o LFL é K vezes L. Lá em peças fracionadas, pessoal, a gente trabalhava com a esbeltez da seguinte forma. A esbeltez é o comprimento da peça dividido pelo raio mínimo. Como Euler considerou uma peça biapoiada, ou seja, birrotulada, então o meu comprimento de flambagem ele vai ser diferente para diversos casos. Então, ou seja, tem que ir junto. Uma barra biapoiada ela tem um determinado comportamento em termos de flambagem. Uma barra biengastada já tem outro comportamento. Uma barra engastada em uma extremidade livre em outra também apresenta outro comportamento. Então o que foi feito? Foi feito alguns ensaios e o pessoal conseguiu chegar em alguns coeficientes. Então foi feito um estudo com uma barra engastada em uma extremidade e engastada na outra. E o coeficiente encontrado foi 0,5. O recomendado pela norma 0,65. Ou seja, o que quer dizer isso, pessoal? O quanto isso daqui equivale em relação ao comprimento de flambagem de Euler. Ok? Olha só. O de Euler foi biapoiado. Foi esse caso aqui, apoio a apoio. Então a barra ela vai flambar desse jeito aqui. Ó. Beleza. E se a gente utilizar engaste? Como que minha peça ela vai perder estabilidade? Quando eu utilizo engaste, ela perde estabilidade desse jeito aqui. Esse comprimento aqui de flambagem, qual é a relação dele com o comprimento de flambagem de Euler? Ou seja, ele equivale a 0,5, metade do comprimento de flambagem estudado por Euler. A favor da segurança, a norma manda anotar 0,65. Beleza, se a gente utilizar uma extremidade engastada e a outra apoiada, a flambagem já é dessa forma aqui. Quanto é que esse comprimento equivale ao comprimento de Euler, que foi estudado? 0,7. A favor da segurança, nós vamos anotar 0,8. E se for engaste fixo na base e engaste móvel lá no topo, qual é o comportamento da peça? O comprimento de flambagem equivale a 1, que é o mesmo, estudado por Euler. O adotado pela norma, 1,2. E assim por diante. Se for engaste livre, é 2. O recomendado, 2,1. Se for apoio e engastamento móvel, 2 o encontrado e 2 o recomendado. Então, a depender dos tipos de apoio para a nossa estrutura, a gente consegue identificar qual é o coeficiente que a gente vai utilizar. Ou seja, a minha esbeltez para peças comprimidas não é mais essa equação. Vai ser o coeficiente K vezes o comprimento da peça dividido pelo raio mínimo. Ou seja, a gente adiciona o coeficiente K agora. Ok? Que é justamente para ajustar, para calibrar essa questão do comprimento de flambagem.
Então olha só, então o comprimento de flambagem é K vezes 0. Tá aqui. Oi? Não é o coeficiente de segurança, é o coeficiente de flambagem. Entendeu? Porque ele ajusta a minha peça para a condição de óleo. Entendeu? Porque se a gente não utilizar esse coeficiente K, eu não posso utilizar essa equação de óleo. Porque a equação de Euler, ela foi feita para a barra birrotulada, apoio-apoio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a mesma equação, só que eu vou ajustar o meu comprimento de flambagem, para trabalhar com a mesma equação. Como que eu faço isso? Eu pego um coeficiente e multiplico pelo comprimento. Oi? Eu conheço só de Euler. No caso, o resultado seria o comprimento da flambagem. Então, lambda é KL sobre R. A gente chegou nessa equação. Pessoal, lá em peças tracionadas, a esbeltez máxima é 300. Em peças comprimidas, 200. Ok? Se a gente pegar essa equação de força, PCR, e trabalhar com o conceito de tensão, tensão é força dividido pela área, a gente consegue chegar na tensão crítica. Ali eu tenho a força crítica de Euler. A gente consegue chegar na tensão crítica de Euler, ok? Então, ao invés de trabalhar com força, eu passo a trabalhar com tensão. Pessoal, e no caso de peças comprimidas, qual seria a tensão crítica? Ou seja, a tensão máxima que minha peça pode atingir? Tensão de escoamento, como nós vimos, beleza? Qual é a tensão máxima que o perfil atinge? FI. Então, minha tensão crítica seria FI. Ok? Então eu posso substituir aqui por FY, que seria a tensão crítica. Observe, se a gente trabalhar com o diagrama de tensão-deformação, diagrama tensão-deformação do aço, ele se comporta mais ou menos dessa forma aqui. Aqui eu tenho a região elástica do diagrama e aqui a região plástica do diagrama. Ok? Se o meu perfil trabalha nessa região, ele está na região elástica. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele atinge a tensão de escoamento. Ou seja, ele está iniciando a plastificação. Porque ele está entrando na região plástica. Ok? Então ele iniciou aqui a plastificação da seção. Ele entrou na região plástica do diagrama. No caso, nas peças comprimidas, a gente não vai trabalhar com o O quê? O F1 não, só com a tensão de escoamento. Porque eu quero evitar o que? Deformação excessiva na peça. Então olha só, se a minha peça atinge FY, houve o que na seção? Plastificação. Então a esbeltez relacionada ao escoamento, eu vou chamar agora de lambda PL. PL de plastificação.